Então, gente, agora a gente entra num tópico muito sensível, né, que é o CREA, Sistema de Justiça e Rede de Garantia de Direitos. Parceria não é subordinação. E aí a gente vai tocar muito nessa questão do CREAS não ser um braço do Judiciário, do Ministério Público ou de qualquer outro órgão. Nossa função é realizar trabalho social especializado com famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Né? Por quê, gente? O que acontece muito, principalmente em municípios pequenos, mas não apenas em municípios pequenos? O Poder Judiciário, né, o sistema de justiça, eles não contratam profissionais, né? Eles fazem concurso, não chamam, né? São setores que têm salários altíssimos, têm condições de trabalho muito melhores que a do município e ainda solicitam, né, e alguns de maneira impositiva, que o município realize funções, atribuições que não são deles. E muitos municípios, por esse medo, né, porque eu sempre digo, na prática, gente, se a gente for olhar a prefeitura como um todo, prefeituras municipais como um todo, na teoria, nós somos rede. Mas na prática, o Poder Judiciário usa de um autoritarismo e acaba sendo chefe da maioria das gestões que não têm um posicionamento a respeito daquilo que o serviço deve prestar. Né? Então, se cede profissional, faltando profissional dentro do sistema municipal, se cede profissional para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Né? Você não garante o seu e cede profissional. Né? Tem uma questão política também, então tem um receio de uma perseguição política, de às vezes não se cumprir algumas questões e ser alvo de denúncias, alvo de uma série de coisas, alvo de constantes provocações judiciais. Então, ninguém assume isso, mas isso é uma questão real. Né? Então, muitas prefeituras têm até aquele lema que determinação judicial se cumpre primeiro e depois vê se é seu. Que isso desvirtua completamente, isso sobrecarrega as equipes. Isso é um dos pontos que arrebenta com quem está lá na ponta. Né? Então essa relação foi se desenvolvendo dessa maneira, e quando você vai abrindo brechas, aquilo que não era seu, ele historicamente ele vai passando a ser seu. Né? E hoje a gente está num movimento de desconstrução desse processo. Então a gente teve a nota técnica 02 de 2016, né? A gente tem agora a resolução 119 de 2023, né, que fala disso, mas tem outros instrumentos na nossa legislação que fala disso, essas falam mais especificamente dessa relação com o sistema de justiça, que vieram a trazer elementos para a gente não continuar girando essa roda aí do sucateamento do SUAS, né, para sustentar, né, demandas que o Poder Judiciário devia dar conta elas mesmas. Ele mesmo, né, o Poder Judiciário, Sistema de Justiça, Ministério Público como um todo. Então, gente, na sua unidade, isso é uma função muito de coordenação, mas geralmente a primeira mobilização parte do corpo técnico, de falar não, mas isso é uma responsabilidade de gestão, de começar a se posicionar, isso não é nosso, isso não é nosso, isso não é nosso. Isso eu tenho orgulho de tá conseguindo fazer isso. E isso a gente tem muitos elementos técnicos para fazer isso. Né? Então, a gente tem alguns princípios que a gente orienta essa relação que são base desses documentos. Autonomia do SUAS. Então, o SUAS ele tem leis, normas que o regem, que determinam aquilo que o SUAS deve executar. E nisso aí a gente já entra no respeito às competências de cada órgão. Né? Eu não tenho que ser culpado, eu não tenho que absorver uma demanda, porque um outro órgão que deveria executar aquela demanda não quer contratar funcionário, não quer nomear funcionário para atender demanda pontual. Né? O Estado tem essa prerrogativa aí de nomeação de advogado ativo, de nomeação de técnico perito, né? Quando não tem concurso, eles nomeiam. É uma nomeação, é uma contratação do modo muito mais simplificado que a prefeitura, que exige um processo seletivo, um concurso público, uma coisa do tipo. Então a gente não pode ficar baixando a cabeça, isso enquanto gestão, enquanto equipe técnica, parece que isso é uma imposição. Isso é uma imposição. Proteção integral e prioridade absoluta, né, que é da política pública como um todo. Atuação intersetorial em rede, ética, sigilo e responsabilidade técnica. Não vou ficar entrando muito, que a gente já falou muito disso aqui.
E o que é parceria interinstitucional? É um trabalho conjunto, articulado e respeitoso entre instituições autônomas, cada uma no exercício de suas competências para garantir a proteção, garantir direitos e proteção das famílias. Então é isso. A gente já coopera com o sistema de justiça só no fato da gente executar bem o nosso serviço, que a gente alimenta peças processuais, a gente promove as garantias de direitos quando a gente é provocado pelo Ministério Público, pelo sistema de justiça como um todo. A melhor forma da gente executar um serviço de qualidade é a gente executar aquilo que nos cabe enquanto serviços. Não é ficar quebrando o galho. Né? Porque quando a gente quebra galho, eu fiz um reel sobre isso que o pessoal gostou muito na página, que é quando a gente quebra galho do sistema de justiça, a gente está contribuindo para o nosso sucateamento. Porque a gente está jogando sobrecarga para a gente e também para o sucateamento deles. Porque eles não vão contratar pessoal. Essa demanda não vai aparecer lá, porque a gente está absorvendo. Então a gente não reforça também, não mostra para eles também a responsabilidade deles no fortalecimento do quadro deles de profissionais. Então por isso que é urgente a gente romper com essa prática. Né? E romper com essa prática, isso não dá para num bom diálogo. Isso aí você estabelecendo fluxos, tudo. Mas primeiro você tem que organizar internamente a casa. Se organizou, entendeu o que é seu, você começa, aí você parte para a discussão com a rede. Né? Então o que é parceria, gente? É compartilhar informações necessárias com sigilo e consentimento, construir fluxo, estratégia conjunta, atuar de forma complementar, respeitar limites e papéis institucionais. Não é se subordinar a qualquer tipo de situação que nos chega, e é muito comum chegar solicitações do judiciário com termos e capítulos, né, parágrafos intimidadores. Se isso não for cumprido, vai ser responsabilizado. Né? Tem vários profissionais que já foram coagidos, que tem que se defender, que o conselho nosso profissional está auxiliando, né, na defesa, porque o sistema de justiça ele é autoritário, ele é conservador, ele é concentrador de poder. Né? Então a gente tem que construir uma outra relação com o sistema de justiça. A gente aqui consegue ter um diálogo respeitoso e é respeitado quando a gente fala que tal demanda não é nossa. A gente tem conseguido isso aqui nessa construção respeitosa, mostrando também a qualidade do serviço. Então eles respeitam o nosso trabalho, porque eles veem a qualidade, eles veem as mudanças que a gente implementou aqui e que aquilo está dando resultado. Né? Então quando você começa a construir e se posicionar, isso também, até esse autoritarismo quanto a gente, esse diálogo ele passa a ser um pouco mais horizontal. Né? Então o que não é papel do CREA, gente? Produzir relatórios para atender interesses alheios ao acompanhamento. Você vai produzir relatórios referentes ao trabalho social que você realiza com a família. Ponto. Ponto. Fiscalizar famílias ou investigar condutas não é nossa função. Não é nossa função. Você tem sistema de segurança, você tem o próprio sistema de justiça, você tem as forças policiais para fazer essa investigação aí. Não é nossa questão. Cumprir decisões judiciais que não sejam da nossa competência. Você tem base ética para isso. A resolução 119 de 2023 do CNAS, eu sempre digo, ela é uma normativa de cabeceira. Ela é muito completa e você consegue responder. Eu não tive nenhuma demanda que chegou dessas indevidas judiciais que eu não consegui responder fazendo uso dela. Vai ter modelo também aqui pra gente na biblioteca aqui. Né? Mas estudem ela. Substitui o papel dos outros órgãos. Se a saúde está sem assistente social, eu tô falando, eu nem estou falando aqui só do sistema de justiça, não. Aqui do sistema de justiça principalmente, mas se o sistema de justiça não tem assistente social, se o MP não tem assistente social, não somos nós, enquanto CREAS e CRAS, que vamos absorver isso, não, porque os municípios não tem CREAS, isso cai pro CRAS. Né? Isso vale internamente, gente. Se não tem CREAS no município, o CRAS vai executar medida socioeducativa, não é melhor. O CRAS vai começar a executar serviço da proteção social especial? Não. Isso vale para outras relações, mas é que a gente vai se ater ao papel da gente não fazer dos órgãos do sistema de justiça. Isso vale para muita coisa. Né? Ser responsabilizado por demandas que não são do SUAS. Isso aí é importantíssimo para a nossa relação, inclusive, com gestão. Porque as gestões internas, reuniões de rede, o pessoal começa a cobrar da gente coisa que não é da gente. Então, se a gente não tiver clareza do que é nosso, a gente absorve também, não só por questão do judiciário, não, sim internamente também na relação com pares aí de outras políticas públicas. Né? Então, como eu disse aqui, o CNAS tem uns pontos centrais aqui que é muito importante nela. Se você não conhece, gente, estude. Estude ela, porque ela
ela é muito importante para dar essa clareza. Afirma o escopo e a natureza do trabalho social no SUS, na relação com o sistema de justiça e órgãos de defesa de direitos. Reforça a autonomia técnica do SUS de respeito às competências. Estabelece que os instrumentos técnicos operativos do SUS, como prontuários, PIA, relatório, plano de acompanhamento, né, que faltou o F, entre outros, não devem ser exigidos ou utilizados para finalidade diversa do acompanhamento socioassistencial. Nós fazemos trabalho social com família, a gente não responde por nada além disso. Né? Veda as práticas que descaracterizem o trabalho social ou que exponham indevidamente famílias e indivíduos. Então tá vendo, gente, como que a gente tem base normativa, essa é a mais atualizada, né? Se alguém quiser estudar a resolução, a nota técnica 2 de 2016, ela também traz outros elementos, né? Ela também é bem grande, bem ampla, assim, então ela traz, se quiser um aprofundamento, é bom a gente pegar o histórico dessas resoluções e complementar com os outros estudos da gente, mas essa resolução, se você dominar ela, você domina muita coisa aí dessa relação. Então não tem muita coisa aqui que a gente não pode e não deve fazer. Né? A gente vai acabar, né? Já falei um pouco disso em outros módulos também, e a gente vai estar sempre aí permeando essa discussão aí ao longo de todo esse processo de formação. A gente tem que ter clareza do que não é CREAS.